O modelo de arranjo de moléculas magnéticas no fio de Biot sofreu algumas críticas, principalmente por parte de Ørsted e Ampère. Porém, não houve ainda quem pudesse imaginar como o arranjo de polos magnéticos no contorno do fio, que obedece à equação de Coulomb, se desdobraria nas primeiras consequências experimentais que Biot concluiu. As conclusões experimentais de Biot foram que, ao traçar uma reta perpendicular ao eixo do fio até o ponto onde se localiza o polo, a força que atua sobre o polo é perpendicular a esta linha e ao eixo do fio. Também foi possível concluir que a intensidade desta força é inversamente proporcional ao comprimento desta reta. Para realizar o experimento, Biot e Savart utilizaram os seguintes materiais: uma agulha imantada, um pedaço de fio de seda para deixar a agulha imantada suspensa, um fio muito fino e muito longo e um suporte de madeira. O fio é constituído de cobre. Deve-se ressaltar que a agulha imantada e o ímã de neodímio têm as mesmas características magnéticas, com os polos sul e norte magnéticos. Em sua montagem experimental, Biot e Savart colocaram um fio retilíneo C até Z com seu ponto médio em M, entre a agulha imantada e o ímã potente na mesma altura e horizontal. Já a agulha imantada, ela está com a sua projeção AB passando pelo centro de gravidade, com relação ao fio vertical que a sustenta. A lei de Ampère, apesar de sempre válida, somente permite calcular o campo magnético em situações em que a simetria do problema justifica retirar a componente relevante do campo magnético da integral. Esta é uma situação muito particular e, em aplicações práticas, os fios que conduzem a corrente têm forma arbitrária, quase sempre sem nenhuma simetria particular. Para esses casos gerais, seria interessante ter uma fórmula geral que permita calcular diretamente o campo elementar magnético produzido por uma pequena extensão do fio, que vamos denominar elemento de corrente. O campo total seria obtido integrando-se as contribuições de todos os elementos da corrente, semelhante ao que foi feito para calcular o campo elétrico produzido por uma distribuição contínua de cargas.